Fala, galera, beleza? Você já ouviu falar sobre a catástrofe do ultravioleta? Não, não, não. Galera, essa catástrofe do ultravioleta ficou marcada na história da física porque nada mais, nada menos surgiu com base nisso o início da física quântica. Hã? Da física quântica, da nutrição quântica, do direito quântico? Não, do coach quântico? Não, da física quântica. Da física quântica. Por quê? Galera, dois grandes personagens começaram a avaliar que a frequência de radiação emitida, quando você tinha, por exemplo, um corpo negro, né, irradiando energia, coloca um corpo aquecido qualquer. Galera, quanto mais vibram as moléculas, maior é a frequência emitida, então, por aquele corpo. Percebiam? Você tinha lá condições de corpos mais quentes, irradiavam cores de frequências maiores. Tanto que criam para nós a ideia de que as estrelas azuis são as estrelas mais quentes para nós aí do que as estrelas vermelhas, representadas assim. Dois grandes pensadores, Rayleigh. Dois grandes pensadores, Rayleigh e Jeans, avaliaram para nós o seguinte: bom, existe uma proporção então entre a quantidade de energia emitida e a frequência percebida. Então, quanto maior a frequência, maior a energia emitida. Ok. E eles fizeram uma análise sobre isso e estudaram matematicamente toda uma proporção e apresentaram tal expressão. O problema, galera, é que se você fosse aumentando a frequência, a energia ia aumentando sem fim. Ou seja, eu poderia aumentar a frequência, até chegar numa condição de energia infinita. Opa! Energia infinita? Problema? Aí nós teríamos realmente um problema. Porque nós sabemos muito bem do princípio da conservação da energia. Existe obrigatoriamente uma transformação. Mas nós não temos uma energia infinita. E mais, se eu tivesse um corpo que pudesse, determinadas frequências, emitir uma quantidade de energia brutal, ele seria tenso. Porque imagina, você teria um corpo um pouquinho acima da temperatura ambiente, mas que estivesse numa frequência do ultravioleta. Caramba, velho. A irradiação que ele mandaria para você seria letal. Simplesmente letal. Não dá. Então os caras avaliaram e falaram, velho, eu acho que tem um probleminha aqui. Os outros físicos, né, igual tu falar, velho, vocês têm um problemão aí. Porque no começo vai tudo muito bem. A curva vai crescendo. Só que ela não tem fim. E o experimento mostrava que ela crescia até um determinado ponto e caía. Por quê? Por que ela cai? Se experimentalmente ela cai, mas teoricamente ela deveria crescer. Aí aparece quem? Um cidadão famoso chamado Planck, que em 1900 ele falou, cara, olha uma análise aqui. Ele tentou unir, galera, termodinâmica de um lado com radiação do outro. Falou, cara, tem algumas relações aqui. E olhou para isso de forma bem legal, porque ele pensou nas pequenas partículas vibrando e liberando radiações. E do outro lado, ele pensou nos campos eletromagnéticos e tentou unificar essas coisas. Ele imaginou que a energia pudesse ser condensada em pacotes, em pequenos pacotes. Ele deu na época o nome de quantum a isso. O conjunto quanta, daí física quântica. Ah, Greg, o coach quântico, meu tio? Não. Física quântica. Aí, resultado, galera, com esses pacotinhos, Planck teve um insight. Greg, ele mudou o mindset? Talvez sim. Galera, ele teve um insight, que ele pensou assim, caramba, velho. Então, a energia... Então ele pensou, putz, então a energia, ela não é distribuída aleatoriamente. Ela vai sempre ser distribuída em pacotes. O que significa isso? Mas e aí, Greg, o ultravioleta deveria subir infinitamente? O que tem a ver? Aí Planck sacou um detalhe, que as vibrações de partículas emitem as radiações. Só que para você ter partículas vibrando numa frequência muito alta, vamos tentar fazer a frequência muito alta? Cara, não dá. Para você conseguir manter uma frequência muito alta, poucas partículas conseguem fazer isso. A probabilidade de você ter um número de partículas vibrando altíssima, frequência altíssima, é pequeno. Resultado, quando você tem um corpo, o Nelson está aqui, quando eu tenho esse corpo, eu posso dizer que o número de partículas que vibram muito, são poucas. O número de partículas que vibram uma frequência monstruosa é um número muito pequeno.
Resultado disso, quando a frequência vai aumentando, essa taxa de energia por frequência vai diminuindo. Resultado, galera, o corpo tem lá uma quantidade de partículas que vibram numa certa frequência. Ok, quanto maior a frequência, maior a radiação emitida, maior obrigatoriamente a energia emitida. Sim. Só que se a frequência for aumentando demais, a própria estrutura daquele corpo não consegue ter grandes partículas, quantidade muito grande de partículas vibrando naquela frequência. Resultado disso, eu tenho um número menor de partículas altamente vibrantes. Eu tenho um número menor de partículas com alta frequência. Consequentemente, essas partículas com alta frequência, em menor número, emitem pouca energia. Por isso que a curva ela chega em determinado limite e cai. Então, Planck conseguiu resolver o problema da catástrofe do ultravioleta. Da catástrofe do ultravioleta. Então, ele resolve o problema. E mais, além de resolver o problema, ele falou assim, toma aí, galera, essa aí é a famosa física quântica. Essa aí é uma maneira de abordar a termodinâmica com a radiação e você comunicar os dois efeitos, então. Surge um estudo que hoje nos resolve muito, mas muito, nos ajuda pra caramba. Então, é uma ideia inicial sobre a resolução de um problema. Então, às vezes, você fala, pô, mas esse problema não tem solução, isso é muito difícil. Cara, deram um problema para Planck e ele não só resolveu o problema, como ele entregou um caminho monstruoso que a gente tem hoje para seguir. Beleza? Essa é a nossa primeira ideia dessa solução do problema da catástrofe do infravermelho que deu origem à física quântica. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter essa sequenciazinha aí de pequenas ideias, essa física para curiosos. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Se você gostou realmente, indica, compartilha, manda isso para alguém curioso como você. Tenho certeza que ele também vai curtir. De boa? Abração, galera. Valeu!